Deu. Bom dia. Bom dia, pessoal, a todos, a todas, a todes. É uma alegria recebê-los aqui na nossa primeira edição das Cirandas Literárias, Miradas e Vozes Negras. Nós estamos bastante felizes porque é sábado de manhã, a gente sabe, né, que isso sempre, às vezes, concorre contra, né? Eu vou fazer uma abertura bem informal, tá, aqui para nós, porque a nossa ideia com esses encontros hoje, né, e segunda e terça à noite, é justamente a gente fazer uma troca, né, numa relação assim bastante horizontal. Isso é muito importante, eu acho, para ser mais um encontro mais frutífero, mais produtivo, né, e mais leve, mais bacana para todos nós, tá bem? Então, eu me chamo Letícia Chaplin, junto com o professor Arthur Vaz, que está ali na frente, nós estamos coordenando esse projeto, com um trabalho maravilhoso dos nossos bolsistas ali, que, por favor, se manifestem. O Luiz Arthur, a Maísa, a Isa, a Marcela e lá atrás a Nade. E agora um bolsista extraoficial aqui, meu filho. E, então, bom, as Cirandas Literárias, elas é uma iniciativa que visa promover a formação de estudantes, professores e professoras para uma educação antirracista por meio da literatura, entendida aqui como manifestação artística e cultural que dialoga com os anseios por uma sociedade justa, democrática e equânime, tal como previsto em diversas habilidades da BNCC e igualmente nos PPCs dos cursos de letras especialmente, mas de outras licenciaturas também. Esse projeto ele foi pensado principalmente para atender à Lei 10.639, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, e ao Decreto 4.886, o qual institui a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Assim, pretende abordar a questão racial de maneira a se tornar um marco na promoção da igualdade racial através da literatura, aliada a outras formas de expressão cultural, criando espaços vários de reflexão, aprendizado e celebração das miradas e vozes negras que constituem nosso mundo. Dessa forma, estaremos potencializando a visibilidade e a conscientização da importância desta pauta para uma sociedade com melhores condições de vida para todos, contribuindo com a formação do leitor, a formação de professores e professoras, a prática de leitura, o acesso a bens culturais e a promoção da diversidade. As Cirandas Literárias são um evento realizado pelo Instituto de Letras e Artes da FURG, pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, por meio da Secretaria de Município da Cultura e Economia Criativa, com recursos destinados pela Política Nacional Aldir Blanc, o famoso PNAB, do Ministério da Cultura. Hoje nós vamos começar aqui com duas pessoas bastante especiais, uma amiga minha de longa data, Mara Lúcia Barbosa, e o João Machado, que estou conhecendo agora, mas que já estou bastante familiarizada por todas as contribuições que eu vejo com a Mara. Então, o João é licenciado em Matemática e mestre em Ensino de Matemática pela URGS. Atua como professor na Rede Municipal de Porto Alegre e Viamão. É um dos cofundadores da iniciativa Ecoar Educação, que tem como missão a divulgação de obras de autoria negra e promoção de uma educação transformadora. A Mara é doutora em Letras pela URGS, professora da Rede Municipal de Alvorada e também cofundadora da Ecoar Educação. Sua trajetória acadêmica e prática docente se voltam ao fortalecimento da educação crítica e ao reconhecimento das vozes negras na literatura e na escola. Então, é uma alegria tê-los aqui conosco e eu tenho certeza que vão ser uma manhã muito bonita com vocês. Muito obrigada. Pega o outro. Tem que ligar. Meus avós. Obrigado. Meus avós. Os meus avós foram fortes os meus avós. O orgulho dos meus avós que outrora carregaram sobre as costas a cruz da escravidão. Orgulho dos meus avós, que outrora trabalharam sozinhos para que este país se tornasse tão grande como hoje é. Os meus avós foram fortes os meus avós. Os meus avós foram fortes os meus avós. Este país, meus irmãos, é fruto das sementes de sacrifício que os meus avós plantaram no solo do passado. Há muitas histórias sobre os meus avós
que a história não faz questão de contar. Os meus avós foram bravos os meus avós. Bom dia. Nós somos representantes da Equar Educação, tem mais uma membra que não está aqui agora, que é a Luana, que está ali na fotinho. Como a Alicia falou, eu sou a Mara, né? Eu tenho me apresentado ultimamente de uma maneira assim, simpatiquinha, que é a seguinte: eu vi um meme na internet esses tempos que dizia assim: aqui a vida se divide em 3 partes: nascer, não entendi o que é para fazer, e morrer. Eu me encontro ainda naquele momento do não entendi o que é para fazer, né? Mas sigo fazendo. O que eu sigo fazendo? Não lendo o Krenak, que eu ainda não li esse livro do Krenak, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Participei de um evento onde uma professora contou, perguntaram para ela por que ela fazia o que fazia como professora de artes, coisa e tal. E ela disse que ela fazia coisas para adiar o fim do mundo. Então eu juntei, o meu logo é esse agora. Não entendi o que é para fazer, mas tenho feito coisas para adiar o fim do mundo. E eu acho que a gente que trabalha nas letras, com literatura, a gente está fazendo isso o tempo todo, né? Tentando adiar o fim do mundo. Então eu me apresentaria assim, como uma pessoa que não entendeu o que é para fazer, mas está tentando fazer algumas coisas para adiar o fim do mundo. A Alice já falou um pouco da minha formação ali, né? A gente se encontrou na PUC, nessa lide acadêmica. E agora eu sou professora do chão de fábrica, como a gente costuma dizer, que é professora dos pequenos, né? Que quanto mais eu conheço, mais eu vejo quão é importante o trabalho que se faz na educação básica, né? Então eu diria que a minha apresentação é essa, basicamente. Bom dia, então eu sou o João. Eu estou aqui na carona com a Mara, tentando, né, adiar o fim do mundo. E eu sou professor de matemática, então a minha formação ela não é nas letras, a minha formação é na área da matemática e mestre em ensino de matemática. E sou professor das redes municipais de Porto Alegre e de Viamão. Então a gente trabalha, né, eu e a Mara trabalhamos lá dentro da escola, né, temos o projeto Equar Educação e ainda trabalhamos mais 40 horas dentro da escola, né. Então, só que um professor de matemática aqui, né, é que dentro da minha formação de matemática e dentro do meu fazer, né, da educação, eu trabalho sempre com a literatura, né. Então eu e a Mara a gente se conheceu há alguns anos e faz muitos anos que a gente trabalha junto. E a gente se conheceu num projeto onde o principal desafio era eles colocaram um professor de português e de matemática juntos e a gente tinha que planejar a mesma aula e produzir ali aquela mesma aula, aquela atividade, né? Então foi daí então que a gente partiu, né, a gente começou a construir várias atividades juntos, a gente conseguiu construir um fazer bem particular ali, os dois juntos, e aí é daí que surge a Equar Educação, né? Então hoje a gente é professor de dentro da escola, a gente não atua na mesma escola, mas a gente faz as nossas trocas ali, né, sempre juntos, e a gente vai contar um pouco dessas coisas que a gente faz e vai trazer hoje também uma vivência um pouco daquilo que a gente faz lá, tanto nas escolas quanto nas oficinas que a gente tem feito por aí. Os meus avós foram bravos os meus avós. Embora ainda não conhecessem a nova terra, a que tinham sido transportados, acorrentados como se fossem feras, nos sinistros navios negreiros, embora ainda não conhecessem a nova terra, os meus avós fugiam das fazendas, cidades, bandeiras e minas, e se embrenhavam nas florestas, perseguidos por cães e capitães do mato. Há muitas histórias sobre os meus avós que a história não faz questão de contar. E a história dos que, desesperados, se atiraram dos navios no abismo do oceano e eram acalentados por Iemanjá. E a história dos que, enlouquecidos, gritavam em vão, chamando a mãe África, saudosos da África, ansiosos por estreitar de novo nos braços a velha mãe África. E a história dos que morriam de banzo, dos que se suicidavam, dos que recusavam qualquer alimento, e, embora ameaçados por troncos e chicotes, não se alimentavam. E acabavam morrendo, encontrando na morte, afinal, a porta da liberdade. E as fugas em massa, planejadas na noite das senzalas, e os feitores, mortos nos eitos, e os senhores, mortos nas casas grandes e nas tocaias das estradas. Há muitas histórias sobre os meus avós, que a história não faz questão de contar. Bom, a história que a gente conta, né, o João já começou um pouquinho ali, falando, a gente se encontrou
no momento pós... estava terminando o doutorado, terminando o pós-doc, que daí eu estava, enfim, estava fazendo em Santa Maria, voltei a Porto Alegre, voltei, assim, de maneira a dizer, de voltar em termos de trabalho, né, porque eu nunca fiquei morando em Santa Maria. E conheci o João num projeto que ele já trabalhava, que era o projeto da Convexo, que a Convexo era que esse projeto no contraturno, que pretendia unir a matemática, os saberes diferentes, podendo, nesse caso, matemática e português. Então, a gente se conheceu nesse projeto, e ali já tinha, acho que, um germe um pouco dessa, muito, né, dessa questão da diversidade, né, de misturar os saberes, da multidisciplinaridade, de trazer pessoas diversas, né? Em aquelas fotos que tem ali, dos vários projetos que a gente trabalhou, que sempre, no Lab Vila Flores, que é um centro cultural que tem em Porto Alegre, justamente a ideia era ter uma diversidade, inclusive, de profissionais, né? Então, se buscava especificamente, tinha que ter pessoas negras, pessoas de todas as diversidades, né? Trabalhando sempre com a acessibilidade. Então, esse projeto já tinha esse caráter. E daí, quando acabou o projeto, no meio da pandemia, né, a gente já começou o germezinho esse da Ecoar, né, que é um trabalho que a gente achou, por que a gente não faz alguma coisa nesse sentido, né? É interessante isso. Então, onde ficou isso? Claro que a gente tem que trabalhar, né, então tem que ter um trabalho fixo, porque a vida, os boletos e as contas continuam chegando. Então, a Ecoar é um trabalho que a gente faz nas horas não livres, né? Quem é professor sabe que a gente não tem hora livre, né? Então, então aqui a gente tem uma foto, essa foto central de cima ali, tem a primeira de cima lá, é toda a equipe de um dos projetos que a gente teve, que a gente fazia nas escolas do município de Porto Alegre, com uma equipe bem grande. Sim. É interessante que assim, a Ecoar, quando a gente sai da Convexo, né, que aí nós éramos os professores ali, né, estávamos com os alunos, nós criávamos as atividades, enfim, a gente vai então para o Lab Vila Flores e aí a gente já começa a trabalhar com um grupo de professores. Então a gente amplia, né, isso. E uma das dentro dessa prática, que a ideia era trazer uma equipe mais diversa possível, né, a gente percebia que, dentro daquilo que estava programado e que a gente estudou e que nós tínhamos, a maioria dos autores, né, eram autores brancos, né. Então, aí vem a Ecoar também nessa ideia de vamos manter... Precisamos, né, trabalhar com essas atividades e com essa forma, né, interdisciplinar e multidisciplinar, só que nós precisamos também trazer e estudar e procurar também outros autores, né, não brancos. Aqui a gente fala também sobre a nossa experiência. Nesse grupo de professores e educadores, que a gente chamava, né, nós trabalhávamos também com artistas, né, então tinha gente de várias áreas da arte, que a intenção era justamente fazer esse link, né, essa educação que traga outras coisas além da educação formal, né. A gente acha, até hoje a gente estava um pouco preocupado com a apresentação, se vai dar tudo certo ou não, mas a ideia de trabalhar com essa área do sensível, né. A gente fala também assim, a gente já tem na escola, quem está na escola já sabe que a escola tem todos os seus perrengues, né, os seus paranauês e dificuldades e tudo mais, e a gente quer fazer um trabalho que seja prazeroso para nós também, que a gente venha para cá também para se divertir, para curtir poesia, para curtir o sensível, né? Então, isso é uma coisa que é super importante para a gente, porque de dureza já basta a vida e as coisas que a gente tem no normal. Então, se a gente quer fazer um projeto que a gente se dedica nos horários não livres da gente, a ideia é que ele possa ser prazeroso também, né? Para a gente e para as pessoas que participam. E, então, eu estou na escola agora no município. Uma coisa que eu tenho feito já faz algum tempo, assim, depois de conversar com uma colega dizendo, porque a gente quem estuda literatura, né, mais especificamente, não os currículos de literatura ficaram muito enxugados, né? Então, no ensino médio agora, se não me engano, tem no primeiro, no terceiro, um período talvez que eu não estou agora no estado. No município a literatura está diluída nas aulas de português, assim como o material didático, né? Então, se tu quer trabalhar literatura, tem que achar um jeito de encaixar. E o meu jeito de encaixar, que eu achei, foi começar as minhas aulas sempre com uma leitura de um texto. De modo geral, poemas, que são textos curtos, de modo geral, né? No seu formato assim, mais clássico do poema, textos curtos.
mas eu também faço, às vezes, pegar crônicas, trechos de assuntos que podem ser interessantes para ler antes da aula. E não é assim uma aula de literatura, na verdade é esse contato do aluno com a literatura. Agora eu tenho uma turma que é bem difícil, assim, né? Então, 7º ano, eu tenho levado poemas todas as aulas. Então tem aulas que eles escutam, tem aulas que eles não escutam, tem aulas... É muito diverso isso. Mas foi interessante até que esse ano eu levei um dia a Canção do Exílio e eles prestaram muita atenção. Eu fiquei pensando, o que chamou a atenção deles esse poema, né? Chamou muita atenção. Eu levo muito poeta negro, a maioria, mas levo os clássicos também, levo o Drummond, levo gente nova, levo poesias de slam. Mas a ideia é justamente esse contato, que eles ouçam, que eles, em algum momento, lembrem que escutaram aquilo. Né? A minha ideia é que, em dado momento, eles possam... Eu digo, gente, alguém tem um poema, quer trazer uma letra de música, quer trazer alguma coisa para a gente ler em aula, né? Nada que a gente não possa ler com a mãe, com a avó na mesa do almoço, né? Porque eles ouvem muitas outras coisas assim, diferentes. Então, essa é uma prática que eu comecei a realizar, trazendo os autores negros, que eu acho que é interessante. Já vi resultados interessantes, assim, de turmas que no começo não prestavam a mínima atenção, e que o dia que eu não levava, que eu, enfim, porque elas correriam, não trazia texto algum por algum tempo, professora, não tem poesia hoje? Então, alguma sementinha ali foi plantada, né? E compartilhando essa prática dela, então eu comecei a fazer o mesmo. Então eu comecei a ir para a aula de matemática e iniciar a aula de matemática também com alguns poemas. Então, eu li alguns poemas, eles no início achavam muito estranho, né? A aula de... A Mara dizia, esse aqui, né? E dava umas dicas, então eu fui levando para as aulas de matemática, começava, isso de alguma forma me ajudava, porque no início eles achavam estranho, depois eles já estavam começando a ficar ali intrigados, então eles já se concentravam mais. E aí a gente foi criando formas de cada vez mais a literatura estar junto. Esse ano eu tenho uma experiência que foi muito legal, no 7º ano, que a gente, eu conversei com a minha colega, né, professora de português das turmas, e aí ela disse, eu estou trabalhando com eles um contos. E aí eles elegeram lá e escolheram um conto, era um conto de terror. Daí eu estou precisando que eles entendam um pouco ali, né, do operar com os sinais, né, soma e subtração, com sinais positivos e negativos, acho que um jogo seria bom. Aí eu li o conto descrevia um hospital lá mal assombrado, e eu disse, está aí. Aí eu levei para eles construíram, né, um tabuleiro e um jogo lá cheio de regras e contando a história do hospital a partir do texto, né? E aí a única regra que eu dei é, os dados têm que ter sinais positivos e negativos, e aí então eu consegui trabalhar com eles o que eu queria, mas a partir de um conto, né, que eles escolheram e que vinha dessa prática. Então, cada vez mais, eles estão aproximando e entendendo aí a literatura, a leitura, está fazendo parte, né, de outras... Eles estão conseguindo ver, a gente percebe essa mudança um pouco deles... deixaram de achar que o texto, que a leitura, é só lá na aula de português, né? Então, eles estão conseguindo relacionar. Esse é o nosso objetivo, que eles consigam relacionar um pouco mais, né? Há muitas histórias sobre os meus avós que a história não faz questão de contar. Os meus avós foram bravos os meus avós. Não me venham dizer que os meus avós se submeteram facilmente à escravidão. Não me venham dizer que os meus avós foram escravos submissos. Por favor, não me venham dizer. Eu não aceito mentiras. Cortarei com a espada dos meus versos a cabeça de todas as mentiras, mal intencionadas, com que pretendem humilhar-me, destruir o meu orgulho, falseando também a história dos meus avós. Os meus avós foram bravos os meus avós. Os meus avós foram bravos os meus avós. Apesar dos castigos públicos para exemplo, apesar de flagelados na carne e na alma, apesar de divididos e oprimidos pelo regime aviltante, apesar de todas as crueldades sofridas. Os meus avós nunca se submeteram à escravidão. Há muitas histórias sobre os meus avós que a história não faz questão de contar. Os meus avós foram fortes, foram bravos, foram fortes os meus avós. Bom, então esse nosso
encontro, né, esse nosso percurso. Nesse meio tempo, a gente conheceu a Luana, no projeto do Lab Vila Flores. E lá a gente ficou 1 ano nesse projeto, que ele começou antes da pandemia, e a ideia é que ele fosse ter prosseguimento, né? Mas como a pandemia, as pessoas sabem, né, aconteceu de tudo, né? A gente ficou um tempo ainda ligado ao projeto, naqueles esquemas do governo, de receber o valor, mas como a pandemia se estendeu, a gente viu que não ia acabar mesmo, daí o projeto foi encerrado naquele momento. E a gente já tinha saído, a gente tinha trabalhado junto, né? Daí a gente conheceu a Luana, que é o terceiro elemento da Ecoar, e a Luana é da área de administração. Ali, acho que dá para voltar uma... A Luana é da área da administração, e ela que cuida dos dinheiros e das coisas que a gente não entende, né? Sei lá, como é que é, de financiamentos, não sei o quê, coisa e tal, ela que cuida disso. E fica nos cobrando que a gente tem que fazer, tem que fazer isso, tem que fazer não sei o quê. Então, é a pessoa que coordena essa parte, administra, né, o projeto. A gente fica só com a parte mais prazerosa. Ou quando a gente também tem ideias que ela diz, isso não dá para executar, gente, não tem jeito, não dá para fazer isso, porque para fazer isso tem que fazer não sei o quê. Então, alguém tem que botar ordem na casa, né? A gente pode viajar, alguém bota ordem. A Luana é a pessoa que bota ordem na casa. E como é que surgiu, então, a pequena biblioteca de leituras pretas? Acho que está passando o logo lá, pode passar. Não, acho que foi contigo aqui, então. Aqui está o logo da nossa biblioteca. Até eu quero fazer um parênteses aqui nessa história do logo e do nosso... desse ex-libris da biblioteca, na verdade, né? E do nosso logo. Porque a gente, quem aqui já fez a TCC, ou vai fazer, ou fez mestrado, doutorado, a gente começa a estudar o nosso objeto, né, de pesquisa, e tem aquelas perguntas que você tem que responder, né, as hipóteses, coisa e tal, e a gente vai indo, ler uma coisa ali, outra ali, tomar um apontamento, de repente surge, né, a tal da ideia, tu consegue elaborar alguma coisa. Só que às vezes, pelo menos aconteceu comigo já, às vezes eu pego a minha tese de doutorado e eu disse, nossa, essa ideia é legal aqui, mas essa ideia será que é minha mesmo? Isso aqui não está a citação de alguém? Como é que eu cheguei nessa ideia? E o nosso logo, que eu acho tão bonito, que eu vou voltar aqui também, nós falamos muito sobre ele. A gente falou de ancestralidade, falou esse logo ali com a gente falou das cores, enfim, da coisa de ecoar, do eco do conhecimento, do voltar. Foi muita coisa assim, mas eu hoje não sei dizer como é que a gente chegou nisso, como é que a gente chegou. Mas eu sei que a gente discutiu muito e foi bem legal a discussão. E sobre o ex-libris da biblioteca, essa eu já estava pensando há algum tempo, daí a gente falou com a Betina, que é a nossa designer, amiga designer, para criar o logo da biblioteca. Que eu sempre tinha, a gente não usa, mas hoje em dia alguém usa ex-libris aqui, de colar no livrinho, este livro pertence a não sei o quê, né? Eu acho legal, mas como com o tempo eu pensei que eu tinha que como a gente tem que, tipo assim, perder o lado material, né? Os livros são meus, ficam comigo, né? Tem que fazer o livro andar, emprestar e coisa e tal. Então, a ideia de ficar colocando esse livro pertence a Mara, eu achei, é um negócio que não é tão legal mais. Mas quando surgiu a ideia da pequena biblioteca, de ter uma marca para ela, né, eu comentei com a Betina que eu achava interessante essa coisa do ex-libris, né? Então, ele surgiu como um ex-libris do projeto. Como é que surgiu a ideia, né, do projeto? Foi bem despretensiosa e nunca imaginei que fosse acontecer isso. Que todo mundo já deve ter lido ou conhece, né, o pequeno manual antirracista, que saiu durante, se não me engano, a Djamila lançou em 20, ou escreveu em 20, que foi pela pandemia ali. Porque eu me lembro que eu comprei ele na pré-venda e recebi autografado o livro, né? Então, lendo o pequeno manual, a Djamila fala de coisas, né, que uma pessoa, para ser, além de não ser racista, ser antirracista, né? Tem várias aqui, eu vou citar algumas só. Ela fala que informar sobre o racismo, enxergar a negritude, perceber o racismo internalizado em você, apoiar as políticas educacionais afirmativas, questionar a cultura que consome, né, que eu acho que é uma questão muito importante, combater a violência racial e a leitura de autores negros, né. E quando eu li isso no pequeno manual, eu me perguntei como era a minha biblioteca, né? Se eu tinha autores negros, conscientemente, eu acho que nesse momento eu nunca tinha comprado antes livros pensando, vou comprar essa autoria porque eu vou comprar um autor negro e vou apoiar esse autor negro, né? Eu nunca tinha feito isso com esse olhar. E daí fui dar uma olhada no que eu tinha, daí achei Lima Barreto, Machado de Assis, que anos atrás não era tão negro assim, né? Era embranquecido em vários momentos.
E até achei bastante coisa, assim, né? Vários autores, que eu não tinha realmente pensado sobre isso. E daí eu peguei e comecei na pandemia, né, estava em casa mais tempo, então não tinha um tempinho para fazer. Eu comecei a fazer postagens no Facebook, que deve estar lá perdido em algum lugar. Daí eu comecei a postar todo domingo, acho que era, pegava um livro de autor negro e colocava. Mas a ideia não era fazer crítica literária nem nada do tipo, resenha. Eu colocava o que me dava na telha no dia. Se eu tivesse achado a capa legal, falava da capa, ou falava da história, se eu achava que a história tinha uma coisa interessante, algum aspecto, ou só falava o nome do autor. Então, não tinha assim, um critério de fazer isso. Eu comecei a publicar todas as semanas. Aí, depois, comecei a fazer segunda e quarta. Não, domingo e quarta. E depois, já comecei a colocar também no WhatsApp. Né? E o WhatsApp é interessante, que tinha mais... No Facebook o pessoal curtia, mas no WhatsApp eu recebia... Né? Ah, já li esse livro, já conheci, que legal, estou curtindo. Então... Mas como a vida como ela é, daí tem horas que as coisas começam a bagunçar, tu não consegue dar conta. Então foi diminuindo, e daí um dia acabou. Quando a gente teve a ideia de criar a Ecoar, tinha esse projeto que o pessoal sabia, daí, não sei se foi a Luana, se foi o João, alguém falou que a gente podia, quem sabe a gente faz um trabalho nesse sentido, assim. E foi assim, que ela foi parar a Pequena Biblioteca com um projeto, né? Era só uma ideia de fazer esse balanceamento, esse levantamento da minha biblioteca. E acabou que, depois disso, se tornou um projeto. E, junto a isso, né, quando a Mara faz esse movimento de olhar os livros dela, né, que a casa da Mara é praticamente uma biblioteca, né, tem muitos livros em todas as paredes, né, então, a gente também vai... então... A gente está vendo quais são os autores, né, que tu tem. A gente começou a olhar, então, quais eram os autores negros que nós tínhamos, cada um tinha e tal, o que nós estávamos lendo, mas a gente começou a pensar, e quais são os autores negros que a gente está usando, né, dentro, como referência, dentro das nossas práticas, né? Então, a gente começa a pensar nisso também. Então, a Ecoar Educação, e principalmente o projeto da Pequena Biblioteca, ele começa a se dividir em dois eixos, né, que é um eixo da educação, onde a gente começa a pesquisar lá dentro da área. Eu sou professor de matemática, então quem são os autores, né, que eu estou usando, e quais autores eu estou lendo, e quando eu aprendi sobre determinada coisa, quem é que estava falando isso, né? Mas será que tinha alguém nesse mesmo tempo, ou antes, ou depois, que falou desse assunto e que era negro? E aí a gente começa, então, a fazer esse movimento de outras áreas, entender quem são esses autores, né? Procurar e fazer esse movimento de, junto com os colegas, e trazer com a gente outros colegas para tentar entender quem são. E sempre fazendo esse movimento na escola a ideia é que não necessariamente de obras e textos que falem sobre a negritude, mas sim que falem de diversas áreas, mas que a gente diga, esse aqui é um autor negro, né? A gente mostre quem é o autor, para que os alunos, né, também se reconheçam ali, começam a se reconhecer dentro daquilo que eles estão aprendendo, quem é que está escrevendo sobre aqueles determinados temas. Já que o João falou sobre isso, sobre os vários conhecimentos, né, as várias áreas, uma das coisas que a Djamila fala, né, no pequeno manual, é essa questão do epistemicídio do conhecimento negro, né, que é deixado de lado, que é esquecido, e coisa e tal, que agora que a gente está resgatando várias coisas, né, dos saberes. Então, até no poema aqui desse poeta que estamos lendo, ele fala sobre isso, né, essa história que a gente não conhece. Então, sempre gosto de lembrar do livro da Chimamanda, né, que é O Perigo de uma História Única, que é justamente de que lado, que personagem que é esse que a gente conhece, não é? De modo geral, os negros sempre foram objeto, né, de outros autores, e quando a autoria negra ela é colocada à frente, né, eclode essa ideia, não, nós mesmos vamos falar sobre nós, né, discutir as nossas questões. E também, o João estava falando, a nossa ideia do projeto não é trabalhar só com literatura. Eu sou da literatura, o João da matemática. Mas, se em algum momento a gente for fazer um projeto que seja de outra área, nossa ideia é convidar outras pessoas que sejam, né, da área específica, sei lá, da matemática, da filosofia, da história, do que for, para trazer esses autores que a gente não conhece. Não é? Então, essa é uma das coisas. E
Também eu gosto sempre de citar o Benjamin, né? Lembrando dos meus tempos da teoria lá, que é o que ele fala da história contrapelo, né? Que é contar a história dos perdedores, dos que não, enfim, dos marginalizados, né? Dos que estão, dos que não ganharam a batalha, né? Porque um lado, uma coisa é quem venceu e os que não venceram, né? Que história que essas pessoas contam, né? Então acho que trazer essa literatura é importante. E quando a gente estava realizando as oficinas agora, nas nossas postagens no Instagram, veio uma pergunta, disse, mas falar só de autores negros não é racismo? Daí aquele papo de racismo reverso, né? O que acontece? Eu não cheguei a responder, mas acho que várias pessoas que participavam das oficinas, elas próprias foram lá e responderam, né, que isso passa pela ideia do letramento racial, né? Eu disse, essa pessoa veio com esse papo, vai pesquisar o que é racismo, para entender se racismo reverso existe ou não existe, né? Tem um pessoal que brinca, eu não sou a wiki preta, né? Você tem que estar explicando para as pessoas. Diz, olha, tem toda uma bibliografia, Lélia Gonzalez, Suri Carneiro, Dinamila lá, vai pegar lá e vai ler, vai pesquisar. Sabe? Então, a ideia é tipo assim, autonomia para, né? A gente que está na escola, o João, que é um homem branco que está na escola, sabe bem como é que é isso, né? Às vezes, mas que autor que é? Conhece daqui eu busco. Tu até pode dizer, tu pode buscar um lugar tal, aqui assado, mas a pessoa tem que se mover também, né? Nesse sentido, para buscar as coisas. Eu gosto sempre de lembrar também, quando a gente está falando sobre... Até que teve uma polêmica agora, não vamos entrar na polêmica, mas eu vou mencionar, né? Que é a história quem são os negros no Brasil, os negros, os pretos e os pardos, né? O IBGE diz que negros é a soma de pretos e pardos, né? Os mais claros e os mais escuros. E até agora a polêmica que gerou foi um podcast do Mano Brown com a Camila Pitanga, né? Que diz que era pardo, mulata. Eu só vi esse trechinho, não ouvi o podcast ainda, pretendo ouvir. Quem é negro no Brasil, quem não é negro no Brasil, também é uma questão que é bastante... gera muita discussão, né? Eu acho que tem que discutir. Eu sempre penso também quando a gente fala de... já ouvi isso de pessoas muito legais dizendo, mas como assim... Se tem cotas, daqui a pouco o fulaninho de tal não vai conseguir entrar na universidade, ou como causa incômodo, né? Causa incômodo. Eu já fiz isso na sala de aula, na sala dos professores, de falar vocês brancos, os colegas ficam muito assim quando fala vocês brancos, que as pessoas, os brancos não se racializam, né? Então, os negros são uma coisa, os brancos... Então, se tu fala lá, porque vocês brancos, aquilo causa um estranhamento. E eu acho... No mínimo, causar o constrangimento, causar o incômodo, já é alguma coisa, né? A gente tem muito para discutir, vamos ter que discutir muito no Brasil, porque essa coisa toda de mistura, quem é preto, quem não é preto, tem direito a cota, tem direito a cota, é uma situação complicada. Quem está em sala de aula com os alunos sabe, porque daí tu tem alunos tudo quanto é cor, daí tem mãe preta, pai branco, vó preta, daí tudo assim. Tu olha para o aluno, parece que é branco, daí a mãe é preta e a avó não sei o quê, então é bem confusa a situação. Mas, como eu digo, problemas novos, buscamos soluções novas, né? Não dá para dizer, como é que... e agora esse incômodo? Temos um incômodo, temos que resolver, né? Vamos resolver. E acho que o nosso projeto vai um pouco nesse sentido, né? De ajudar, quando a gente coloca o autor negro lá falando da negritude mesmo, tu tem um outro olhar, um outro viés, né? Então, como é que essa pessoa pensa, o que ela diz sobre isso, né? O que de fato aconteceu até hoje é que as bases teóricas em que nós somos formados e que muitos têm acesso até hoje, né, a maior acesso, são de autores brancos, né? Então é isso que a gente propõe na contramão, tentar entender. E uma das propostas que a gente faz também dentro da biblioteca das nossas escolas, que a gente chega, algumas tem lá a seção. Tipo, eu trabalho em 2 escolas, uma já tinha uma seção específica de obras que falavam de negritude, né? Então, a proposta que a gente faz, então, quem sabe, legal, está ali e a gente saber onde está esse tema específico, mas quem sabe a gente também cria uma forma de sinalizar e de etiquetar e de descobrir, ao invés de obras que falam de negritude, a gente identificar quem são os autores negros. Que aí, quando tu vai escolher um texto, né, como, por exemplo, os alunos lá queriam ler sobre um conto que fosse de terror. Então, será que lá, quando a gente vai procurar o terror, a gente poderia ter uma marca? Será que
tem algum autor negro que fala disso aqui, né? Então, são essas coisas, a gente tentar trazer as bibliotecas, né, que a gente frequenta, né, seja principalmente as das nossas casas, mas as outras também, né, a gente está lá sempre identificando que leitura é essa, né? A gente vai dar um presente, né, para um amigo, um livro, né? Quem é o autor desse livro que a gente está dando, né? Que leitura é essa, né? Não precisa ser um livro que fala de negritude, mas, né, hoje a gente só trabalha, né, com os autores, a gente tenta trabalhar, na maior parte, com os autores negros. Completando isso que o João falou, teve um ano que eu estava trabalhando numa escola, que aquelas coisas de férias, né, tinha que fazer, eu estava entrando nessa escola, teve férias, eu tinha que fazer plantão, e fui para a biblioteca para ajudar a organizar lá os livros, enfim, estavam sendo catalogados. E uma coisa que eu observei, que assim, ó, naquela biblioteca tinha, sei lá, literatura norte-americana, literatura inglesa, francesa, italiana, não sei o que, e daí tinha lá literatura da América Latina, literatura africana, sabe? Então, tinha assim, tem aqueles países que são países e os outros são o resto. Né? Eu não sei, na universidade eu acho que é diferente, né? Eu não me lembro que na época eu não pensava sobre isso lá, mas não dei pesquisando catálogos. Mas tem isso, então, daí, quando tu coloca tudo junto ali, tu não sabe, porque daí tu tem lá, tem autores angolanos, tem nigerianos, tem moçambicanos, essa literatura, ela é colocada como tudo junto, num lugar só. Até a própria América Latina, né? Porque o Brasil não se sente muito latino-americano, né? A sensação que eu tenho é essa, né? Eu não estudo espanhol, mas o Brasil... eu sempre pensei no Brasil de costas na América Latina, assim, tá toda a América Latina e o Brasil está de costas. Porque fala português e porque não se integra tanto, né? Então, acho que quando o João fala isso, eu disse, mas tem que botar separado lá. Quando a gente teve tanto tempo que a gente ficou fora desse cânone, dessa literatura, a gente ainda tem que fazer isso, né? Fala sempre brincando, mas tem um grupo só preto sem preconceito, isso é legal, então se fizer um grupo só branco sem preconceito, não sei o que, vai ser alguma coisa. Por que a gente tem que estar ainda se firmando, né? Porque durante muito tempo a gente ficou fora desses canais todos. Não é? Espero que daqui a um tempo não seja mais necessário que se faça esse tipo de coisa, que tenha a cota, que tenha não sei o que todo mundo possa equanimemente participar de tudo. Mas a gente vai investigar, não é só a literatura negra, daí tu não acha as mulheres, tu não acha os indígenas, tu não acha não sei o que, tem um monte de coisa que a gente não acha. Tem um estudo muito legal da Regina Dal Castanha, que eu nunca mais encontrei, que fala sobre até a representação nos livros, quem aparece como na narrativa brasileira, né? Então, isso tudo não é um viés nosso ideológico, então a gente tem que se impor, é porque era o que acontecia, de fato. Né? Então, a gente vai ficar se repetindo agora. Uma coisa interessante que aconteceu durante a pandemia também, eu faço revisão de texto e trabalhei bastante durante a pandemia. E apareceu um artigo para mim, em algum lugar, falando sobre essas citações que a gente faz dos trabalhos. Né? Tu coloca lá, Silva, não sei o que, 1984, não sei o que lá. E pensa assim, essa pessoa que estava falando assim, mas quando tu coloca um sobrenome lá, de modo geral, todo mundo pensa que o autor é um homem. E ela propunha, então vamos colocar nos textos, sei lá, Silva Maria, tarará, 1989. De colocar o nome das autoras, para saber que era uma autora mulher que estava fazendo aquilo ali. E eu comecei a ver a parte, comentei com essas meninas que eu revisava os textos, sobre isso, e daí todo mundo começou a colocar, pelo menos na primeira aparição no texto do teu artigo lá, colocar o nome completo da autora, sabendo que é uma mulher que está escrevendo. E isso veio ao encontro também da coleção Femininos Plurais da Djamila, que tem as fotos estampadas dos autores na capa. Que acho que também nesse momento é interessante, que as pessoas passem na livraria e olhem lá, uma coleção cheia de autores negros falando de vários assuntos. Então, por um tempo ainda, acho que a gente vai ter que fazer isso para mostrar, nós estamos aí, estamos escrevendo, estamos produzindo, estamos pensando. Né? Eu acho que ainda a gente tem que dizer, estamos aqui, mostrar a cara é importante. Daí eu me lembrei também, para encerrar esse momento, do livro da Elisa Lucinda, um que tem o antigo dela, que eu não vou lembrar, acho que é o Semelhante, que tem o rosto dela, aqueles olhão verde na capa, uma professora minha, muito querida, amada, que ela achava aquela capa horrorosa, que tinha aquela foto na capa, né? Isso é um livro antigo, então a Elisa Lucinda já tinha, acho que essa coisa de eu tenho que mostrar que eu sou uma poeta negra e estou aqui escrevendo, né?
com aquela capa. Então, acho que essa coisa de a gente ter que ainda colocar algumas coisas de maneira mais assintosa, poderia assim dizer, acho que vai nesse sentido. Então, a Ecoar, então, esse projeto específico da pequena biblioteca, como eu tinha falado, ele vai, então, ter dois eixos. Um é o da educação, onde a gente tenta, nos espaços de educação que a gente vive, porque nós somos os professores que estamos, né, dentro da sala de aula. Então, onde a gente está, a gente tenta falar sobre isso e a gente tenta mudar o que a gente pode, da forma que a gente consegue. E tem também o braço cultural, que é onde a gente faz oficinas, não só com professores, daí a gente chama o público, as pessoas que gostariam de conhecer, de falar de literatura, né? E aí, então, a gente teve foi nesse ano, me perdi. Foi nesse ano, né? Começamos ano passado. Começamos no ano passado, terminamos esse ano, então, um ciclo de 11 oficinas, que foi, então, pela Lei Paulo Gustavo também. Então, da nossa que aí, então, vem no eixo cultural, né? Então, lá no Vila Flores, a gente fez 9 oficinas que se organizavam, né? Foram 4 de poesias, né? A gente fez narrativas curtas, né, contos, porque a gente queria que as pessoas lessem os textos, então foram contos. Poesia, daí poesia africana, brasileira e poesia de autores gaúchos. E uma última com escritas de si, que daí a gente trabalhou com cartas, com o diário da Carolina Maria de Jesus e com um livro de cartas da Djamila Ribeiro e do Marlon Ramos, que é um poeta gaúcho, mas tem um livro de cartas também. E aí aí nós fizemos essas 9 oficinas e outras 2 oficinas a gente fez, uma numa escola na EJA, né, com os alunos ali, né, com professores, e outra a gente foi também dentro da FASE, que é onde ficam os meninos privados de liberdade, né, no processo de socioeducação. Então, essa era a estrutura macro, né, então a gente queria levar autores de vários segmentos. Então, e por que a gente está explicando um pouco disso, né? Porque o que a gente pensou para cá hoje era a gente falar um pouco, né, disso, mas também a gente trazer um caráter mais prático de a gente conhecer, né, ou reler, quem já conhece, alguns autores que a gente trouxe aqui para vocês conhecerem, e a gente vai convidar vocês a fazerem uma dessas práticas que a gente normalmente faz nas nossas oficinas. Mas só para a gente contar um pouquinho também de como funcionam essas oficinas em si. Então, normalmente, a oficina que a gente planeja são em torno de 3 horas, que não é o caso aqui, hoje a gente vai fazer só um pedaço, né? Uma parte, a gente trouxe, mas as oficinas elas tinham intervenções histórico-artísticas. Então, em algumas, a gente chamava a gente chamou uma historiadora, né, negra para falar daqueles autores e do contexto onde aqueles textos, né, os autores africanos, no caso, né, nessa oficina. E também de alguns gaúchos também, né? E aí e também assim a gente fez as intervenções também puderam, em alguns casos foi em samba, acho que até aqui, ó, a gente era samba junto com as oficinas de literatura. E aí então e eram para todas as idades e algumas delas também, né? Sempre tinha libras. Com a tradução em libras. Então a gente, além dessas questão de trazer outras, a gente fazia algumas dinâmicas onde quem estava participando pudesse conhecer o texto, então podia ler no varal os textos, outras dinâmicas. A gente teve também participações de uma atriz, né, que leu e encenou algumas partes de alguns contos, ou das escritas de si, né, no caso da Carolina. E depois, no final, a gente sempre tenta construir algum artefato coletivo, né, alguma produção coletiva. Então, um pouco disso que a gente trouxe agora para uma... Para não dizer que a minha vida acadêmica ficou por fora totalmente desse projeto. Porque, assim, eu estava até comentando com o Arthur, quando a gente veio vindo para cá, eu fui conhecer a Carolina Maria de Jesus no mestrado, com a professora Regina Zilberman. E antes, provavelmente na graduação, devo ter lido Lima Barreto, Machado, quando muito, né? Então, na oficina de escrita de si foi bem interessante, que era o da Carolina especialmente, que daí a gente falou um pouco sobre a escrita
das suas, como é que eu vou dizer assim, a escrita de si, né, de diários e cartas, falando dos seus sentimentos interiores, dos seus sentimentos, né, das suas questões. Deu para trazer um pouco sobre como é que a escrita de si também revela um tanto do social, né? A Djamila, no livro dela, no livro de cartas dela, que acho que está ali, tem, né? Acho que tem. Não sei, eu vi um da Djamila ali, eu acho. Que ela fala sobre, contando, né, escrevendo hipotéticas cartas para a avó, ela conta de como era a experiência dela de jovem negra na universidade, no trabalho, né? Então a vida, então consegue ter essa percepção da escrita de si como também um registro histórico, né? Então a gente falou um pouco disso, foi bem interessante. Então as oficinas tinham esse caráter, tinha uma parte com o texto especificamente, uma intervenção de alguém que fazia. A gente viu o que achava interessante, né? Que a gente propunha para a pessoa, sabe, o que tu faria diante desses textos, né? Que tipo de trabalho. No caso dos autores africanos, a gente pensou numa historiadora, né, para falar um pouco, né, desses países africanos de língua portuguesa, no caso, né, a gente escolheu os de língua portuguesa, até pelo acesso ao texto, para falar um pouco da realidade desses países, né? Porque a gente pensa assim, não é uma oficina para leigos, não é? Para o contato com o texto mesmo. Então a ideia é levar alguns elementos além do próprio texto para dar uma complementada. Sim, estou cuidando do horário agora. Nós temos mais meia hora, né? Então tá. Já estamos encerrando essa parte aqui para a gente então fazer a nossa pequena oficina, que espero que todos participem de maneira espontânea e feliz. Vamos lá. Agora. Os meus avós foram fortes, foram bravos, foram fortes, os meus avós. A quem ainda duvide, aponto, entre outras epopeias, a epopeia dos Palmares, cujos quilombolas chefiados pelo herói negro Zumbi, acuados pelos inimigos, muito mais bem armados e muito mais numerosos, esgotadas todas as forças, apagadas as esperanças, despenham-se da Serra da Barriga, preferindo a morte gloriosa à infame vida de escravos. Aponto as revoltas malês, quanto os batacotôs, tambores guerreiros, puseram em pânico a cidade da Bahia. Aponto o quilombo de Jabaquara, outro exemplo de bravura dos meus avós. Aponto as sociedades negras que angariaram fundos para comprar alforria de irmãos escravizados. Há muitas histórias sobre os meus avós que a história não faz questão de contar. Meus avós foram fortes, foram bravos, foram fortes os meus avós. Meus avós foram fortes, foram bravos, foram fortes os meus avós. Esse poeta é o Carlos de Assunção, que eu não sei se vocês todos conhecem. Ele foi descoberto, assim, descoberto. Eu li uma matéria sobre ele em 2019, quando ele estava com 92 anos. E ele, não vou falar ainda, ele é vivo. Tem uma fotinho dele aqui, ele parece um preto velho, né? Aquela figurinha assim do avô da gente. E ele tem, quem quiser descobrir as coisas sobre ele, tem vários vídeos que ele falando poesias. Inclusive diz que a poesia dele tem um pouco dessa coisa do slam, assim, já na época, né? E ele é uma simpatia de pessoa. Nesse artigo que é da Folha, até posso depois passar o link, tem uma referência ali, fala sobre como ele, quando descoberto, e a crítica que ele é tão grande, seria tão grande quanto o Carlos Drummond de Andrade. Só que como ele não, enfim, teve dificuldade de conhecer. Ele não era um cara assim que a família dele era ativista, ele estudou, ele participava da vida pública e política, assim, era um cara bem ativo, né? E como poeta ele sempre escreveu, mas a poesia dele foi realmente assim difundida de maneira mais ampla depois de mais velho. Eu tenho o livro dele, mas eu não trouxe. Eu poderia ter trazido o livro dele, porque eu poderia trazer muitos livros, mas carregar peso fica complicado, né? Eu trouxe só a Djamila, mas do Carlos tem esse, é obra completa não? Uma coletânea dos poemas dele, né? Que tem os textos. Então, ele é mineiro. Mineiro? Se eu estou mentindo, não, mas eu acho que é mineiro, sim. Vou conferir. Então, a gente vai fazer agora vamos fazer a nossa oficina. Oi? Se eu quero ajuda, acho que talvez. Fala da palavra. Tá. Assim, gente, só para a gente explicar como é que vai funcionar. É rapidinho, vai levar uns
10, 15 minutos. A gente talvez um pouco mais. A gente trouxe alguns textos aqui de vários poetas negros. E aí, então, a gente quer que vocês se organizem, talvez em trios ou quartetos. Duplas, será? Pode ser duplas. A ideia é que vocês, dentro desse grupo, seja o trio ou dupla, né, vocês leiam alguns poemas entre vocês. Tá? Aí, então, a ideia é conhecer esses poemas, vocês lerem entre vocês, né? E aí a gente tem um pequeno exercício que, como a gente disse, a gente sempre gosta de construir alguma coisa juntos. Então, a Mara vai explicar para a gente um pouco. Essa atividade a gente chamou de... É um glossário, assim, um pequeno dicionário, um pequeno glossário de palavras. Ele foi inspirado, talvez vocês devem conhecer, porque a Adriana Falcão ela tem um pequeno dicionário de palavras ao vento, onde ela cria novos sentidos para as palavras. Eu vou citar aqui alguns exemplos de que ela fez. Eu tinha marcado no texto lá, mas se desmarcou, então eu vou ler os primeiros. Tem alguns que são muito mais legais. Por exemplo, aquário, prisão de peixe que tem como desculpa ser vitrine. Calendário, onde moram os dias. Educação, português, matemática, ciência, geografia, história e, principalmente, gentileza. Gente, carne, osso, alma e sentimento. Tudo isso ao mesmo tempo. Janela, por onde entra tudo que é lá de fora. Lealdade, qualidade de cachorro que nem todas as pessoas têm. Obrigação, coisa que não deixa você sair assoviando por aí, sei lá para onde. Recém, que acabou de virar agora. Vírgula, essa é boa. Vírgula, a respiração da ideia. Para a gente que é das letras. Então, a gente vamos distribuir alguns desses poemas e também aqui, né, um pedacinho de papel aqui, para que vocês façam isso, escolham algumas palavras, né, e criem um sentido da palavra. Sentido para elas. Então, vocês têm que ter caneta. O pessoal das letras geralmente tem caneta. Né? O poeta é do interior de São Paulo. Ele é de Tietê. Se quiser olhar, eu te mostro aqui, ó. Mas sabe se ele tem alguma coisa, porque eu fiquei na minha cabeça que ele tem um jeito de mineirinho, deve ser por isso. De onde? Não, papai. Gato do Cio, aí. Tá. Ó. Aqui fala, ele é de Tietê, 1927, em São Paulo. Mas engraçado, eu acho que tem alguma coisa em... Ó, a mãe dele era cozinheira, o pai dele era cozinheiro, e ele tinha fabuladora politizada, né? Eles foram participando trabalhar com a questão da negritude. Esse artigo aqui, ó, esse é uma folha em 2019. Tá bom. Tá. Você quer ter posso mandar para a Letícia? Tá. Não é para você? Não, eu sou professora voluntária da rede da cidade do Rio Grande. Eu sou professora e trabalho com grupos de atendimento e com crianças especiais, mas eu faço todo o trabalho nessa cidade. Eu sou de Rio Grande. É fácil de achar. Tem aqui, tu conhece o Afro...
ele também está aqui, ó. Ah, então tá ótimo. E esse artigo, se tu jogar lá, tu acha fácil. Tá bom, muito obrigada. Ah, tem que pegar pelo vai ficar com as gurias lá? Acho que eu não dei para ela. Pegou um poema, não? Ah, tá. Deixa eu ligar. Como é que eu faço por aqui? Eu sou pisciana de maravilha. Ai, senhor. Ô, João, acho que eu passo por aqui. Faz a volta, mano. Ai, que legal trabalhar isso. Eu vou chamar vocês para fazer um curso online, só de vídeo. Ela me mandou uma mensagem. Não entendi quando não. Cara, acho que não tinha problema não ter cancelado nenhum dele. Acho que o problema era de dizer que os poemas que não te tocavam. É isso mesmo, tinha que guardar pra ti, meu íntimo, meu coração. Gostei. Porque o assunto é o seguinte, eu não quero. Vai falar de outras coisas. Mas claro, não tem. Mas do jeito que ele colocou, assim, fora do movimento, você falou disso, não gosto de me levar com isso, você volta não é pra mim. Sabe? Que não sei se vai me faltar tocar também. Eu até tenho um texto que eu fiz para a minha sobrinha. Ela passou por a minha experiência como negra. E eu escrevi um texto que eu nunca fui uma artista, mas em várias situações ele teve componente ativista mesmo em pensamento. Sim. Até com o efeito Mas não desse precisa texto. ser. Mas todo mundo vai ter que ser. Eu ia te dizer agora, eu acho que a gente tem. Não, mas pode quer falar isso agora, porque não sabe o que eu disse. Vai ler o treino. Acho que umas Não desliga. Não vou ter. Pessoal, só um detalhezinho assim. Ó. A gente gostaria, estamos pedindo, a gente não está roubando nem nada do tipo, que de cada grupo
vocês escolhessem 1 ou 2 poemas para ler para todo mundo, porque nós trouxemos poemas diversos, então seria interessante. Daí, os que já forem lidos, vocês escolhem outro, tá? Daí, quem quiser ler espontaneamente, ninguém vai ser obrigado a isso, não vai perder nada. Nem Na verdade, a gente não tem muito tempo. A gente tem porque a gente tem... De repente, uns 2, acho que vai estar uns 2 poemas, porque a gente também gostaria que quem quisesse lesse o que escreveu. A sua palavra. Assim, quem achou que ficou legal e quer vir contar pra gente. Então, se a gente, pelo menos um... Nós temos até as 9h30. Se a gente conseguir fazer isso tudo, todo mundo pode ler, todo mundo pode fazer... Não, 10... Que hora que é? Até as 10h30. Até as 10h30. Eu tô perdida. Começou às 9, né? Eu sou a pisciana, gente. Desculpa. Isso, tá. Aí eu vim achando que era mesmo. 10h15? Alguém quer vir ler o primeiro poema pra gente? Ou pode ler no lugar também, te leva o microfone. Já achou um que tu gostou aí? Vamos lá. Só para ler. Eu não tive. Fala o nome, daí que eu não te conheço. Fala o nome e lê o poema. Tá. Meu nome é Marcela e eu vou ler o poema Encontrei Minhas Origens. Encontrei minhas origens em velhos arquivos, livros. Encontrei em malditos objetos, troncos e grilhetas. Encontrei minhas origens no leste, no mar e em mundo tumbeiros. Encontrei em doces palavras, cantos, em furiosos tambores, ritos. Encontrei minhas origens na cor de minha pele, nos lanhos de minha alma, em mim, em minha gente escura, com meus heróis altivos. Encontrei-as, enfim, me encontrei, Oliveira Silveira. Quer que eu leia no... Meu nome é Luiz Arthur. É que eu falo muito alto, não preciso me Tá. Meu nome é Luiz Arthur e eu vou ler Mãe Preta. Aluga-se uma preta para a ama, com muito bom leite, de 40 dias, e de primeiro parto. É muito carinhosa, não tem vício algum, e é muito sadia. Aluga-se uma preta para a ama, e também se vendia a cria. Aluga-se uma preta de braços fortes e de abundante leite, seja cativa ou liberta, trabalhadora de noite e dia. Aluga-se uma preta, sem filho que saiba cuidar de menina, enquanto cuida da sinhá. A roda, os senhores levam toda a sua cria. Aluga-se preta, ama seca, muito jeitosa. O leite estancou no peito, assim como os afetos que nos cuidados ela nutria. Não aluga-se uma preta. Caiu fraca, sem leite. Sífilis e tuberculose ela tinha. Cobra-se o ordenado da preta. Mais humilhação, violência e vilania. O senhor enganado era quem exigia. Fernanda Bastos. Bom dia, eu sou a Silvana. Eu vou ler o poema de Sérgio Vaz, inspirado no texto Mineirinho, de Clarice Lispector. Executaram um menino que morava na rua de baixo, com 5 tiros. Um matou ele, o outro a mãe, o terceiro o pai e o quarto o irmão. O quinto foi um recado e pegou de raspão no bairro inteiro. Não vi quem era. Bom dia, meu nome é Josiane. Vou ler o poema Sem Título. Sempre me apaixono na primavera. Todo desejo guardado no inverno brota em flores pelos meus caminhos. O vento brinca com os meus vestidos. Namoro com o sol, flerto com a lua. Desconfio que a primavera é que se apaixona por mim. Ana dos Santos. Legal, né? Eu sou a Bruna. Eu peguei o poema Nau Sem Rumo. Dispersas, imersas, sozinhas sobre o oceano.
sequiosas, rochosas, pedaços do africano. Do negro continente, as enjeitadas filhas, nossas ilhas, desculpa, navegam tristemente. Qual naus da antiguidade? Qual naus do velho Portugal? Aquelas que as entradas do imenso mar abriram, as naus que as nossas descobriram. Ao vento, a tempestade navegam, de Cabo Verde às ilhas, as filhas do ingente e negro continente. São 10 as caravelas em busca do infinito. São 10 as caravelas, sem velas, em busca do infinito. A tempestade e ao vento caminham, navegam mansamente as ilhas, as filhas do negro continente. Onde ides, naus da fome, da morna, do sonho e da desgraça? Onde ides? Sem rumo e sem ter fito, sozinhas, dispersas, imersas, nós vamos, sonhando, sofrendo, em busca do infinito. Amilcar Cabral. Pode passar para ela. E nós pensamos juntas que a palavra infinito no último verso poderia ser facilmente substituída pela palavra liberdade. Mais alguém quer ler? Bom dia, meu nome é Priscila. Eu vou ler Machado de Xangô. Lâmina de palavras, gama de palavras, gana de palavras, cortando no pensamento. Palavra é pedra, atirada no universo, gravidade do verso, que flutua na minha cabeça. Corre, corre cachoeira, lá no alto da pedreira, trovão retumba. Ganga Zumba é filho do homem, Senhor de Oió, rei dos quilombos. Justiça, justiça, não precisa pedir, que ele traz, ele faz, para quem merece, para quem conhece. O poder de um saravá, a força divina do axé, e o segredo abissal de um caô, do Anquisonte. Bom dia, eu sou a Deise. Navio negreiro. Lá vem o navio negreiro, lá vem ele sobre o mar. Lá vem o navio negreiro, vamos minha gente olhar. Lá vem o navio negreiro, por água brasiliana. Lá vem o navio negreiro, trazendo carga humana. Lá vem o navio negreiro, cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro, cheinho de poesia. Lá vem o navio negreiro, com carga de resistência. Lá vem o navio negreiro, cheinho de inteligência. Solano Trindade. Alguém quer ler o significado da sua palavra, o glossário? Quem quer ler mais um poema? Tá. Eu sou a professora Janete, de História. Tempo é aquilo que é longo, permanente e infinito, mas que sonhamos em controlar. Bom dia, meu nome é Fernanda. Tente me amar. Tente me amar enquanto a chuva não vem. Depois que o leite derramar, ame como nunca amou ninguém. Tente me amar, sem pensar em voltar, no balanço do trem, esperando a hora certa de fazer um neném. Tente me amar, sem desculpas para me deixar, de anel no dedo, ame completamente sem medo. Tente me amar, sem me confundir com ninguém, enquanto seu lobo não vem. Tente me amar e consiga. Cristiane Sobral. Acho que agora a gente tem que... Tem algumas imagens, né? Tá. Mas, sim. Tu lembra como é que é? Lembro, mas tem que ser aqui. Só falar que a gente tem algumas imagens de alguns dos autores, né? Cabral.
encerrar, então. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, nem nada, porque nós temos 7 minutinhos. Se alguém... Gente, nós temos... Mara, vou te usar o microfone. Gente, nós temos uns 5 minutinhos. Alguém quer falar, de repente, alguma coisa sobre, né, a experiência de hoje, ou quer perguntar alguma coisa? A gente não tem como abrir muita, né, porque a gente tem só até as 10h30, mas se alguém quiser falar alguma coisa, ou perguntar alguma coisa, ou compartilhar como se sentiu, nesse, né, compartilhando desses autores e essas autoras, pode ir. Está aberto. Uhum. Eu me inspirei naquela proposta do glossário de palavras, né? E aqui no nosso poema, Sou diáspora de Nath MC. Aí, nós dois aqui escolhemos umbigo ocidental, interessante contexto aqui. Também tivemos uma preferência pela pele. Isso. A colega contou que ela tem dois conhecidos. Conta a tua experiência. Rapidinho. Não, são 2 irmãos e os 2 saíram com cabelo crespo, mas com tom de pele muito diferente. E um não passa em heteroidentificação, né? Obviamente. Um sofre discriminação, um sofre, sei lá, uma blitz policial, e é isso aí. Então, pele, eu acho que é uma palavra para a gente pensar. Com relação ao umbigo, aí vamos lá no glossário, né? Abertura condutora da essência genética. Essa seria a minha opção. E pele, esconderijo natural da minha existência. Seriam essas. Isso. A gente quer fazer uma leitura coletiva, que talvez já tenham visto isso, né? Ver se eu vou me lembrar bem. Assim, nós vamos ler a frase e todo mundo repete junto. Tá? Depois. Pode ser de pé, né? É tipo, todo mundo? Vamos ficar todo mundo de pé? Isso é uma coisa meio ecumênica, né? Quase. Como é que é essa? A gente encerrar. A igreja da poesia. Espera aí, deixa eu vir mais para perto de ti, que tem uma luz em mim aqui. O culto, não, o culto não. Como é que é a sessão? Tá aqui, ó. Tá. Eu leio uma, tu lê uma? Tu vai conseguir ler junto? Não, acho que tem que cada um ler uma. Eu leio a primeira, tu lê a segunda e você vai? Tá. Tá, então assim, eu vou falar o verso e todo mundo repete, tá? Depois a gente faz tudo junto. Primeiro eu leio e vocês repetem, tá? A vingança tem seu lado bom. A vingança tem seu lado bom. Se usada como convém. Se usada como convém. Por exemplo. Se alguém disser que te ama. Se alguém disser que te ama. Vingue-se dele. Vingue-se dele.